Amém. Baruch Hashem, né? Já começamos bem. Amém. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos nos apresentar diante de Ti, sabendo, Pai, que não há em nós a capacidade de entendermos uma vírgula da Tua palavra, se o Teu Espírito não vier sobre nós e clareá-la para nós. E além disso, Pai, escrevê-la em nossos corações, para que ela se perpetue dentro de nós, que nós possamos assim nos tornarmos pessoas melhores, próximos daquilo, Pai, que o Eterno deseja para cada um de nós, e assim possamos também, Pai, trazer outros junto para nós, quando entendermos na plenitude a Tua palavra. Por isso, obrigado por esse Shabat. Nós reconhecemos que o Shabat, Pai, ele é algo muito grandioso para nós entendermos, mas que a cada Shabat temos podido entender um pouquinho do que o Eterno quer falar conosco e da preparação que tens feito para nós, para o grande dia que em breve chegará, segundo a Tua palavra anuncia. Abençoa-nos e guarda-nos e dá-nos um descanso neste dia. É em nome de Yeshua que nós oramos, nosso Mashiach. Amém. Queria agradecer a presença dos visitantes, todos aqueles que têm nos acompanhado pela internet e vindo aqui na casa do Eterno. Sempre lembrando que esta casa não pertence a nenhum dos que aqui estão. Somos meros administradores de um lar onde Adonai escolheu para que nós estivéssemos reunidos para aprender a palavra dele. Sejam bem-vindos e que você se sinta em casa, porque a casa é do Eterno. Amém? Irmãos, eu queria só aproveitar o gancho que o Leomar falou, né, do serviço. E o recado do Leomar talvez não seria tão perfeito se não caísse exatamente dentro de uma paraxá onde ocorre uma grande distribuição de tarefas dentro do arraial de Israel. E eu queria lembrar aos irmãos que aqueles que estão aqui conosco há uns 2 anos, todos, pelo menos a grande maioria, teve a oportunidade de participar desse serviço, de vigiar esta casa. Eu lembro que nós tínhamos uma escala, não era isso, Francisco, de manhã, sábados e domingos, porque nós não tínhamos quem cuidasse, porque os pedreiros não trabalhavam, e nós nos revezávamos nos horários, as mulheres também participavam, né, Leomar? Mas houve uma grande participação dos homens dessa casa também. E eu acho que é muito apropriado falar sobre isso a partir do momento que nós olhamos para uma paraxá que fala conosco de uma maneira um tanto quanto extensa e detalhada no que diz respeito à distribuição do povo e especificamente da classe dos levitas e sacerdotal ao redor do tabernáculo que estava terminando de ser erguido naquele momento. E essa talvez tenha sido a grande dificuldade que eu tive quando eu comecei a estudar a paraxá, porque eu não conseguia me situar no tempo. Qual era o momento que Israel vivia ali? Números capítulo 4, a partir do verso 21. Qual era o momento que Israel estava vivenciando? Então, para começar a entender um pouco disso, eu precisei retornar um pouquinho. Interessante que alguns estudiosos dividem o livro de Números em 2 porções. Números capítulo 1 até o capítulo 10, verso 10, ainda Israel estava parada, ela não peregrinava ainda. Ou seja, ela já tinha abandonado o Egito, ela já tinha recebido a Torá, mas ela estava parada. E essa é uma questão importante que nós precisamos atentar do porquê Adonai permitiu esta parada para que depois eles fossem caminhar. E isso é extremamente importante e eu acho que é essencial que nós voltemos em Êxodo, capítulo 19, e possamos entender ali como foi essa convocação para a chegada da Torá, ou seja, o que precedeu a outorga da Torá para o povo ali naquele momento. E nós vamos ver que o livro de Números não está tão longe do que aconteceu ali no Monte Sinai. Se nós atentarmos bem, nós vamos ver que existe um período estabelecido de um ciclo entre a saída do Egito e a porção que nós estamos estudando hoje. Então, dentro de um período de um ciclo, a nação de Israel se depara com inúmeras situações que Adonai exige deles para que eles possam peregrinar pelo deserto. A peregrinação ainda não havia começado propriamente dito. Êxodo capítulo 19, no verso 3,
a Torá nos diz assim: subiu Moisés a Elohim e o Eterno o chamou do monte dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa, são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Interessante que o verbo que ele usa é que eles serão. Caso eles adotassem, eles aderissem ao chamado de Adonai aqui, eles se tornariam esse reino sacerdotal prometido aqui em Êxodo capítulo 19. Então, se nós pegarmos Êxodo 19 até a porção de Números que nós estamos, se nós observarmos Números capítulo 9, ali existe uma celebração de Pêssah da nação de Israel como povo liberto. Isso é muito interessante. Israel ainda não havia vivido a experiência de celebrar as festividades estabelecidas por Adonai como nação liberta. E o interessante é que, para isso, Adonai precisa dar a Israel uma característica de nação, o qual ela ainda não tinha. E se nós formos olhar o que caracteriza basicamente uma nação, além da presença do seu povo, é uma lei que a organiza. É uma constituição que é dada àquele povo, que caracteriza aquele povo. O Brasil tem a constituição dele. Israel, nesse momento aqui, ele recebe a sua constituição, que fez dele um povo único. Ou seja, a descida da Torá no Monte Sinai, dada diretamente de Adonai para o povo de Israel, constitui para Israel a firme aliança de que ela, a partir daquele momento, se tornaria uma nação, um povo. Porque vocês imaginem que existe discussão, né, Francisco? Se era 1 milhão, se eram 2 milhões, né, pastor, que saíram do Egito. Eles estavam vivendo no meio de um povo que não tinha os cuidados e a organização o qual a Torá viria trazer para eles. Eles eram uma grande multidão que precisava ser agregada em algo que os uniria. E o que foi dado a eles foi a Torá. Isso que é o essencial para nós entendermos todo o livro de Números, porque ali eles caminham como um povo constituído. E o interessante, a pastora está alertando que falta só a terra, mas aí para atingir a terra, tem a exigência de passar o deserto. Você tem que sobreviver ao deserto para adentrar a terra. Mas ali eles já tinham, a partir da Torá, uma característica bem definida de um povo unido por um mesmo preceito. O que outrora ainda não estava tão claro dessa forma, porque nós cremos que a Torá está com Adonai desde o princípio, mas ela não havia sido ainda outorgada ao povo, à nação. Ok? Então, pois não. Fala mais alto um pouquinho, Alexandre, que eu não estou conseguindo ouvir. Falou em terra, isso. Lei e território. Isso. Perfeito. A constituição de um povo. Isso. Perfeito. Isso. Perfeito, Alexandre. Então, quando nós estamos deparando com um povo ainda não tão familiarizado com a Torá, porque vocês vão de convir que um ciclo talvez não seja tempo hábil para uma multidão conseguir entender a Torá dentro daquilo que era o essencial de entendimento. Então, qual é o cuidado que Adonai tem a partir da outorga da Torá? Se nós observarmos o livro de Êxodo, a partir da outorga da Torá, ele basicamente se divide entre a formação de um tabernáculo, pronto e apropriado para a habitação de Adonai, e em cima disso ele começa a preparar um grupo de pessoas separadas dentro do povo de Israel para que conduzisse as questões envolvendo o tabernáculo que estaria sendo erguido. Ali no capítulo 40 de Êxodo, ocorre a entrega do tabernáculo, que é quando, no finalzinho do livro de Êxodo, Moisés traz como se ele inaugurasse o tabernáculo no deserto. Então ali,
quando nós entendemos isso, nós precisávamos de uma organização tal que não houvesse uma desordem, porque Adonai não trabalha no meio da desordem, Adonai trabalha dentro de uma ordem. Nunca na palavra de Adonai, pelo menos aonde eu tive a oportunidade de ler, eu vi Adonai aceitando um trabalho desordenado dentro do tabernáculo. Pudera Yeshua, né? Quando ele entra com aquele chicote dentro do templo, expulsando todos aqueles que profanavam o tabernáculo, vendendo coisas dentro do tabernáculo. Ou seja, o cuidado com o tabernáculo ele era essencial. Para isso, ele pega o livro de Levítico todinho e prepara essa classe sacerdotal que daria conta do serviço do tabernáculo. Então, quando a gente começa a ler o livro de Números, nós começamos a ver exatamente Adonai organizando o povo. E ele organizava também geograficamente. Se nós analisarmos bem, vamos lá em Números capítulo 1. Então aqui, o povo, antes de adentrar ao deserto, ele estava ganhando estrutura, uma estrutura dada direta por Adonai para que eles pudessem caminhar, uma organização para o caminhar, porque senão seria talvez uma bagunça o caminhar pelo deserto. Muitos se perderiam, não haveria uma referência de como se portar e como se conduzir ao longo da jornada. Até porque eles também não sabiam que durariam 40 anos para atravessar, né, pastora? Então você há de convir que você enfrenta um deserto sabendo que você entrou, mas não sabe quando vai sair dele. E nós sabemos que muitos acabaram não saindo, a grande maioria não saiu desse deserto. Eles pereceram dentro desse deserto. E aí o livro de Números vai vir nos ensinando o porquê eles pereceram, para que nós não venhamos a perecer no deserto, o qual Adonai bota diante de nós para nós caminharmos. Essa que é a grande questão. Então, Números no capítulo 1, verso 1, ele fala assim, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito, o Eterno falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. Então já era o aniversário de um ano da saída do Egito. Já é responsabilidade do povo, tendo o conhecimento da Torá, atentar para que era momento de celebrar. Ou seja, nós estamos entrando em um ano. A gente já entendeu que o calendário outorgado dentro da Torá, ele começa no mês de Nisan, que é Pessa, ele roda um ciclo e reinicia novamente em Pessa. Então, olha que interessante. Israel está sendo experimentado em atentar para aquilo que Adonai entrega no Monte Sinai como povo livre. Essa é a grande questão. Eles ainda precisavam ser provados se eles seriam aptos a conseguir realizar tudo o que era exigido deles ainda, para que quando adentrassem ao deserto, isso estivesse enraizado dentro deles, para que assim eles não se perdessem ao longo do deserto, independente do tempo qual eles necessitassem de passar pelo deserto. Então, uma coisa que eu achei interessante, que eu nunca tinha me atentado, é que no capítulo 9 de Números, ele antecede cronologicamente o capítulo 1. Por quê? Porque aqui nós estamos no capítulo 1 falando do segundo mês do segundo ano. Números capítulo 9, ele faz uma parada e ele vira e fala assim, no verso 1, falou o Eterno a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída do Egito, no primeiro mês. Era tempo de atentar para Pessa. Eles já tinham a obrigação de entender que era tempo de Pessa. E aí, uma coisa que eu tive uma experiência interessante, pastora, com essa questão do tempo, depois do ensino que a senhora fez no domingo sobre as festividades bíblicas, e a senhora começa a abordar essa questão de atentar para o tempo correto. E eu me lembrei de uma situação que eu passei nesse mesmo dia à noite, e eu queria compartilhar com vocês, para vocês entenderem como que nós ainda estamos, muitas vezes, cegos e surdos para questões que o Eterno tem botado diante do nosso nariz, e nós, muitas vezes, flutuamos, não prestamos atenção nas coisas de Adonai. Porque eu lembro que no ensino de pastora, entrou-se na questão de Pessa Sheini, onde ali é aceitável celebrar no segundo tempo, não é, foi só uma exceção para aquele momento, não foi, gerou até um pouco de discussão, e foi interessante para que a gente realmente pense sobre isso, mas atentem numa situação. Você acaba
de receber a outorga da Torá e tem a responsabilidade de conduzir um ciclo. Porque a responsabilidade é nossa. Vocês concordam? Oi? Exatamente. 1 ano construindo um tabernáculo para a habitação de Adonai, uma classe sacerdotal sendo preparada e separada. Vale lembrar que a exigência de Adonai foi tão grande que Nadab e Abiú não conseguiram nem exercer o sacerdócio que foi dado a eles. Eles morrem na iminência do serviço que eles iam fazer, por conta de uma apresentação indigna diante de Adonai. Nós conversamos sobre isso aqui. E aí chega a discussão. Pesach Sheini não é aceitável. Hoje os judeus, eles, por exemplo, eles não consideram Pesach Sheini um Yom Tov. Eles não têm a mesma observância de Pesach Sheini, que é o segundo Pesach, que é celebrado 30 dias após, dentro de uma legislação específica aqui de Números 9. E eles simplesmente fazem uma celebração enxuta. Eles comem matizá num jantar à noite, mais nada. Mas para pensar. Por que Adonai especificamente nos dá a oportunidade de observar no capítulo 9, no primeiro ano como povo liberto, ou seja, no segundo ano de saída, o porquê que ele abre esta exceção para esses homens que não atentaram ao tempo correto de Pêssah? A pastora está dizendo, para a purificação exigida para se adentrar a Pêssah. Eu me fiz essa pergunta no domingo, depois que a senhora ensinou sobre isso. E eu pensei nisso a semana inteira. Isso ficou martelando na minha cabeça. E quando eu creio que eu consegui entender, dentro do contexto que nós vivemos hoje, a nação de Israel estava prestes a entrar numa jornada da qual ela não sabia o que ela enfrentaria. Tanto é verdade que, se nós olharmos o capítulo 1, capítulo 2 de Números, ele faz um recenseamento primeiro para o exército. Ele monta um exército para que caminhasse ordenadamente com o povo ao longo do deserto. A pastora está falando, ele quer que Israel funcione. Mas exatamente isso mostra, pastora, como que era oculto a eles o que viria no deserto. Eles não sabiam o que enfrentariam. Israel teria que funcionar, teria que ir. Vamos dizer, aqui em Números 1 é organizacional. Organizacional. Uma convocação para a organização. Homens de 30 a 50 anos prontos para a guerra. Como é que pode um exército andar sem organização? Não tem como. Então eles precisavam forjar isso. E aí eu me deparei com essa questão de Pesach Sheini, e eu observei que, se Israel não atentasse no primeiro ano como povo livre, o tempo correto de Adonai para Pêssah, ela se perderia ao longo dos ciclos dentro do deserto. Ela não conseguiria cumprir os ciclos dentro do deserto. Porque se nós analisarmos o ciclo, a gente pode ficar um mês falando de ciclo. Mas basicamente, se você pega as grandes festividades, vocês vão entender que Pêssah inaugura o calendário de festividades bíblicas, só que uma festa ela é ligada à outra, ao ponto de você não poder pular uma etapa para chegar à última. Perfeito. Francisco está lembrando que o Shabat inicia isso. E Números 28 ainda nos chama mais atenção ainda, né, Francisco? Números 28 fala o quê? Vamos lá para a gente dar uma olhadinha. Que o sacrifício ele é diário. Então Israel tinha que começar a aprender os preceitos básicos para a sobrevivência no deserto, e que um deles era o atentar para o tempo correto de fazer aquilo que Adonai tinha estabelecido, não no tempo deles. O tempo de Adonai não é o nosso tempo. A gente precisa embutir no nosso coração e na nossa mente. O tempo de Adonai não é o nosso tempo. Ele é preciso e exigente, pastora, quanto à questão do tempo. Ele não aceita fogo estranho, ele não aceita festividade fora do tempo. E nós já experimentamos isso há anos atrás, com este mesmo povo caminhando aqui. Nós celebrando em tempos errados. Até que dali o Eterno nos corrigiu e nos ensinou para atentar ao tempo correto. E nós temos tentado ao longo dos anos, né, pastora, sem falhar com essas festividades. Números 28, do verso 3 ao verso 6, ele diz: também lhes dirás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Eterno dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e outro ao cair da tarde.
e a 10ª parte de um efa de flor de farinha em oferta de cereais, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Este holocausto é contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave e oferta queimada ao Eterno. Ou seja, foi instituído aonde? Exatamente no local onde Israel estava parado, sendo adestrado para entrar no deserto. Ou seja, tinha que começar com as orações e sacrifícios diários. Aí o Francisco lembrou, quando a gente pega a ordenância de festas, Shabat, sábado após sábado, é um exercício de atentar para esse tempo. E aí nós começamos Pessa. Começado Pessa, você tem a oportunidade de celebrar junto de Adonai o quê? Uma libertação de um período onde você era cativo. Você não era um povo livre para celebrar ao seu Elohim. Então você é retirado de uma condição de escravo para povo liberto. Imediatamente ele te institui pães asmos para te mostrar que você vai precisar começar a tirar algo da sua vida para se adequar a Adonai. Ele mostra através do fermento do pão, simbolizando o pecado, que nós já seríamos obrigados a retirar isso de dentro de nós. Ele entra com uma contagem de tempo específica de 49 dias, que são um tempo de primícias, para que nós, mais uma vez, atentássemos para um tempo, chegado para receber uma lei. Ou seja, nós chegamos em Shavuot com a esperança de, contando o tempo, receber de Adonai aquilo que nos daria a condição de sermos puros e santos diante de Adonai. Quando nós recebemos a Torá, nós temos um hiato de tempo, até Yom Kippur, para refletirmos dentro o que a Torá nos ensina e o que eu sou. Aí ele nos dá Yom Kippur para nos chamar ao arrependimento daquilo que nós ainda não conseguimos tratar dentro de nós, para em Sukkot ele estabelecer a habitação em tendas e nós como tabernáculos para a habitação própria de Adonai. Então, olhando dessa forma, nós não temos como pular o tempo. Nós não temos como negligenciar algo que Adonai definiu como perpétuo, como estatuto bem definido. E nem burlar, o Leomar está falando. Por isso, eu creio que aqui no capítulo 9 ele abre essa exceção e que, na minha forma de ver, foi uma demonstração clara de que existe graça dentro da Torá, onde Adonai, pela ignorância do povo, pela falta de maturidade ainda de atentar para as coisas que ele dava, dá um espaço para que eles ali atentassem. Mas isso não se torna regra quando a gente olha a Torá e depois os ensinos de Yeshua. Nós não temos isso como regra para seguir. Foi isso que a pastora defendeu. Houve Pessa Sheini, porém não se torna uma regra. Você não pode usar disso como um recurso contínuo na sua vida para ignorar o tempo de Adonai. Porque na verdade o que nós não queremos é abrir mão do nosso tempo para atentarmos ao tempo de Adonai. Essa é a grande questão. E no domingo, eu estava jantando com meu pai à noite, estava eu e minhas irmãs, estávamos nós todos. E o meu pai, ano que vem, ele faz 60 anos. E ele vem expressando um desejo de os filhos viajarem com ele para comemorar esses 60 anos de idade. E o aniversário do meu pai é em abril, e nós sabemos que abril é mês de Nisan, e normalmente bate em cima do período de Pêssego. E começamos, vamos para onde, vamos para não sei aonde, vamos para não sei aonde, e conversa vai, conversa vem. Aí o telefone tocou, eu fui atender um problema do condomínio ali do Antares, que eu voltei e está aquela discussão. Para onde nós vamos, como nós vamos, hotel, se não é hotel, se é... Aí eu falei assim, em qual feriado vocês estão querendo ir? É o feriado dia 21, 22, 23, 24 de abril. Falei, tá bom. Peguei o celular, olhei o calendário judaico do ano que vem, primeira noite de Pêssego, dia 22 de abril de 2016. Aí eu olhei, falei, pai, vai dar não. Nós temos que marcar outra data para nós viajarmos com o Senhor, porque eu quero viajar com o Senhor. Mas no período de Pêssego, pai, eu não posso viajar com o Senhor, porque eu não posso perder o ciclo anual todinho do ano que vem, porque se eu não celebrar Pêssego, eu tenho um ano perdido diante de mim. Aí ele olhou para mim, ele falou assim, mas pode ser outro dia para a gente viajar? Eu falei, pode, eu não posso ter outro dia para celebrar a festa. E ainda por cima, pai, eu vou ficar uma semana comendo pão sem fermento. Como é que eu vou viajar para um lugar com essa condição? Aí ele falou, não tem problema. Comemoramos meu aniversário em outra época. Ou seja, ele acatou e entendeu com amor no coração dele de que, mesmo que ele muitas vezes não entendesse o mandamento, os filhos dele estão atentando para um mandamento o qual ele desconhece, mas que
ele entendeu que, de certa forma, tem uma grande importância para nós, a ponto de nós botarmos o aniversário de 60 anos dele em segundo plano e não abrirmos mão de Pêssah. É isso que a nação de Israel, nesse momento, precisava entender para ter sucesso na caminhada no deserto. Não tinha como fugir dessa questão. Está claro isso? Ficou confuso isso que eu estou falando com vocês? A seguir do recenseamento do exército, nos capítulos 1 e 2, nós temos uma particularidade que ele começa a atentar para os levitas. Aí nós vamos voltar um pouco naquilo que o Leomar falou, da função do levita dentro do arraial. Se nós observarmos, a família de Levi não recebe convocação para participar do exército. Ela é uma família exclusivamente para cunho espiritual. Ela não ia no fronte de batalha, ela estava cuidando do tabernáculo e das questões envolvendo o tabernáculo. Então isso é função dos levitas. Divididos entre as 3 famílias, de Gerson, Merari e Coate, distribuídas ao redor do tabernáculo. Isso foi uma divisão feita por Adonai. Moisés, Arão e os filhos de Arão tinham um destaque. Eles eram coatitas, mas eles tinham um destaque e eles tinham um espaço especial de frente à parte oriental do tabernáculo. Então essa disposição foi dada por Adonai. Então eles já aprenderam que o caminhar deles no deserto dependeria de uma estratégia geográfica também para se colocar ali. E por que eles colocaram isso? Porque precisaria manter a ordem do serviço litúrgico do tabernáculo funcionante, independente do que estivesse acontecendo ao redor do povo. E aí onde... Parado ou andando, é exatamente isso, Francisco, que o capítulo 4 fala. Ele chama a nossa atenção ao entrarmos na Paraxá que já vinha vindo uma ordem de funcionamento, independente da mobilidade ou não. Aqui eles ainda não tinham começado a andar, mas já se falava que mesmo andando, eles precisariam fazer. Vamos no capítulo 4, a partir do verso 15, que nós vamos conseguir entender essa questão de forma mais clara. Números capítulo 4, verso 15. Depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário, aqui ele já está avisando que o teu santuário vai ter que ser desmontado para iniciar uma caminhada. Então era a função de trabalhar com os utensílios Arão e os filhos de Arão. Ninguém mais botava a mão nos utensílios. Os filhos de Coate virão para transportá-lo, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Os filhos de Coate transportarão essas coisas que estão na tenda da congregação. Agora observa que interessante o verso 16. Eleazar, filho do sacerdote Arão, terá a seu cargo o azeite de luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de cereais e o azeite de unção. Cuidará também do tabernáculo em geral e de tudo o que nele há, incluindo os objetos sagrados e os seus acessórios. Vocês vejam que os coatitas carregavam tudo, mas aquilo que era inerente ao sacrifício e à oferta contínua, o sacerdote não abre mão, ele mantém com ele. É função dele manter isto vivo, independente se o arraial está montado ou se está sendo desmontado para caminhar. O Leomar está falando, se está sendo atacado ou não, o serviço teria que ser mantido. O sacerdote era o responsável por isso. Aí eu pergunto a vocês, é muito diferente do que a realidade do que nós vivemos nesta casa? Adonai nos deu uma morada, igual deu ao povo de Adonai no deserto. Ele construiu para nós uma casa que não foi com mérito nosso, porém, de um judeu, ou seja, é território dos pais. Ele constrói para nós uma casa onde ele diz que ele habitaria. Não foi assim, pastor, a promessa dele para nós aqui? E a própria Torá diz, eu digo, mas ele falou verbalmente para nós aqui, que ele viria e habitaria aqui. É tão diferente para nós, se nós fizermos um paralelo entre o que nós estamos vivenciando, desde que o Eterno nos entregou essa casa. Nós encontramos a casa pronta? Ou precisou ser trabalhado, precisou ser dividido funções, precisou ser distribuída a função dos sacerdotes aqui dentro. A oração, se eu não me engano, foi a primeira coisa estabelecida aqui dentro. O cumprimento de Números capítulo 28 foi a primeira coisa, se eu não me engano, a gente vinha aqui para baixo, naquela quase desmoronando parede que tinha ali, e nós estabelecemos ali a Torá e o sacrifício.
Depois o Eterno nos deu o Shabat para começarmos a estabelecer as coisas aqui, com a casa ainda em reforma. Não era uma casa pronta ainda. Ou seja, o nosso tabernáculo também ele é itinerante. Ele pode ter que se mobilizar. Porém, tudo o que acontecer aqui dentro e ao redor precisa estar em linha com a ordenância de Adonai. Nós não podemos optar por, hoje não tem sacrifício da manhã, a gente faz amanhã a oração, hoje não dá. Aqui nesta casa não nos será aceito diante de Adonai uma postura desta forma. Porque o que o Eterno nos mostra com todo esse ciclo parado no deserto é que eles precisariam atentar para as normas e para as regras. Olha que coisa interessante, eu peguei uma outra tradução de Números 9, no verso 1 ao 3, eu vou ler para vocês, que ele fala as seguintes palavras. Vocês podem acompanhar na tradução nossa habitual, mas tem uma outra tradução que eu achei bastante pertinente para nós observarmos, para entender que o Eterno já vinha falando conosco em Isaías 28. É regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Ele vem nos falando isso, ó, se eu não me engano, até semana passada fazia parte das orações fixas para nós, porque existe essa ordem a ser cumprida. Então ele diz, Adonai falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, que o povo de Israel observe Pessa no tempo designado, no 14º dia desse mês, ao escurecer, observem-na no tempo designado e guardem-na de acordo com todos os seus regulamentos e regras. Então, se a nação de Israel negligenciasse esta questão em Pessa, eles talvez entrariam numa questão muito complicada de se ajustar ao longo de um deserto, sem antes atentar para as festividades e para as questões litúrgicas envolvidas nisso, que nós podemos observar que ele fala de regulamentos e regras. Isso é uma questão essencial para a nossa sobrevivência. Então, quando o Leomar convoca de maneira muito correta os homens dessa casa e também as mulheres, porque elas também não estão isentas disso daí, nós temos que nos atentar que este tabernáculo levantado por Adonai para nos ensinar, e nós vamos entender um pouco por que ele constrói um tabernáculo físico aqui para nos ensinar, uma casa para nos ensinar, nós não podemos deixar na mão daquele que não é responsável por isso para cuidar. Principalmente em Shabat. Vocês lembram que a coisa de uns 3, 4 anos atrás, o Eterno começou a trazer as famílias para o centro de Vitória? E vocês sabiam que os judeus, habitualmente, em toda a parte do mundo onde eles existem, as sinagogas, eles moram rodeando as sinagogas para cuidar da sinagoga? E normalmente moram até o 2º andar, já pensando nos idosos com dificuldade de se deslocar até a sinagoga e as dificuldades que tem? Pois não, Chico? Por causa do Shabat, exatamente a necessidade que eles teriam que vir à sinagoga para o Shabat. Olha como se tornou mais fácil a nossa vida, organizados, igual Adonai organiza as tribos ao redor do tabernáculo, nós chegarmos aos sacrifícios. Quem que morava aqui longe e veio morar perto? Eu fui um. Era mais fácil ou mais difícil chegar à casa do Eterno 6h30 da manhã para orar, Rogério? Friozinho agora, né, que está chegando, está escuro de manhã. Agora você imagina você despencar de longe. Para chegar à casa do Eterno é tudo muito mais difícil. Não estou dizendo que todo mundo tem que vir para cá, tá, gente? Pelo amor do Eterno, eu não estou aqui fazendo isso. Só estou dizendo que houve uma mudança em massa de irmãos da congregação para próximo, para que exatamente nós tivéssemos condições de fazer essas pequenas coisas que fazem parte do cuidado que precisa haver dentro da casa do Eterno. E o cuidado vai desde um varrer de um chão até o cuidado mais extremo que possa existir na casa do Eterno. O fato é que cada um precisa tomar e aceitar aquilo que Adonai te dá para cumprir. Você vê que os levitas tinham a função deles. Só que nem todos eles podiam fazer o serviço do sacerdote. O sacerdote não podia parar para ir para o fronte de batalha, como estava sendo organizado os outros 11 filhos de Israel, as outras 11 famílias. Então, cada um aqui dentro tem a sua função, tem a sua
parte na carga que temos que carregar aqui dentro da casa de Adonai. E muitas vezes o grande problema é quando a gente quer fazer o que o outro está fazendo e você não atenta para o que é a sua responsabilidade de fazer. Fala para eles ouvirem, Leomar, por gentileza. Não, é importante que... São questões que nós temos que estar sempre avaliando e observando nós temos exemplos bem clássico e claro para nós, que é a rebeldia ali de Datã e Abirão. Porque não queria exercer somente aquilo que foi estabelecido para eles. Nadab e Abiú. E querendo causar o quê? Desordem. Desordem. E aí Adonai, ele é firme, né, Leomar, em julgá-los e corrigi-los, né, pelo que eles fizeram. E uma coisa interessante é que Adonai, ele é tão atual conosco que uma das orações que nós temos feito diariamente aqui na casa do Eterno, desde essa última semana, é o texto de 1 Samuel, capítulo 2, onde ali ele narra a trágica condução sacerdotal do sumo sacerdote de Israel e seus filhos na nação de Israel. Então, quando não há ordem estabelecida, ali nós vemos que Eli era negligente em corrigir os filhos e no exercer da sua própria função dentro da casa de Adonai. E com isso ele contaminou todo o povo, porque os seus filhos não respeitavam as ofertas estabelecidas para o tabernáculo, eles se prostituíam com as filhas de Adonai, ou seja, Eli não soube atentar para aquilo que era a função dele naquele lugar, naquele momento e para com as pessoas ao redor dele. Então a função sacerdotal, ela tem essa exigência, ela não tem como ser negociada nem negligenciada quanto a isso. E depois a gente pode, eu espero que todos os irmãos estejam orando, 1 Samuel, eu não vou para que a gente não repita o que já foi orado aqui agora de manhã e tem sido orado todos os dias, isso aqui. Então, a grande pergunta que eu me fiz foi a seguinte: por que o povo ficou parado um ciclo no pé do Monte Sinai? E a resposta que eu tive foi para se preparar para adentrar um deserto que eles obrigatoriamente teriam que caminhar, porque eles saem do Egito debaixo de uma promessa de atingir a Canaã. Então existia uma distância para chegar a Canaã. E para cruzar esse deserto, eles são organizados, eles são distribuídos, o tabernáculo é erguido, não é um tabernáculo fixo, ele é um tabernáculo itinerante, ele é móvel, ele está pronto para se deslocar a hora que precisa. E, pois não? A Torá junto do tabernáculo, perfeito, Jorge, ela está ali dentro. E aí nós caímos na seguinte situação. Quando nós vemos Paulo afirmar em 2 Pedro, capítulo 2, não, minto, 2 Pedro 1, de 13 a 14, vamos lá para a gente dar uma olhadinha. Foi aqui que eu vi que a exigência para nós ela é muito maior do que talvez nós possamos imaginar dentro dessa questão de entender uma organização de um tabernáculo e a organização de uma função ao redor e dentro desse tabernáculo. 2 Pedro, capítulo 1. O verso 13 e 14, Paulo afirma o seguinte: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, ele se autodenomina um tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente eis de deixar este meu tabernáculo, como nosso Adão Yeshua HaMashiach já me revelou. Ou seja, quando nós vemos Adonai nos dar uma casa e um ensino dentro da própria Torá, dos cuidados para com ela e com as coisas que envolvem ela, será que Adonai não está nos ensinando a olharmos isso como uma reflexão profunda para nós mesmos, de que nós somos candidatos a tabernáculo de Adonai? Será que nós não estamos, talvez, esquecendo do detalhe que Adonai promete em sua palavra fazer morada em nós? E isso é uma questão muito relevante, porque quando nós olhamos toda essa estrutura ao redor do tabernáculo, nós vemos que se nós somos o tabernáculo, em nós precisa haver ordem, precisa haver observância de tempo, precisa haver adequação às normas que Adonai pré-estabeleceu. Porque senão o tabernáculo fica vazio. Adonai não habita no tabernáculo. Olha que interessante, Números capítulo 7, que é a descrição que a Torá faz a seguir da consagração do tabernáculo de Êxodo capítulo 40. Dá uma olhadinha para vocês verem. Números capítulo 7. As ofertas para o tabernáculo. Aqui,
do verso 1 ao 2, ele começa dizendo o seguinte, número 7, do verso 1 ao 2. Quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, ou seja, o capítulo 40 de Êxodo, e o consagrou, e a todos os seus pertences também ungiu e consagrou, o altar e todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, os que foram líderes das tribos e os responsáveis pelo recenseamento fizeram ofertas. Ou seja, cada um daqueles que participou deste recenseamento que Adonai convoca no livro de Números, ele vem e oferece uma oferta. Então, é necessário haver oferta para a manutenção do serviço no tabernáculo. E se nós olharmos o resumo... Pois, pastora, fala no microfone para ele. Léo, a gente precisa entender que a vida bíblica ela é constituída de ofertas. Amém. É por isso que aqui no capítulo 7, você vai ver até o versículo 89. Uma série de sacrifícios, toda ofertando, logo depois que eles são recenseados. Isso aí. Porque Israel tem que mostrar que a nossa vida, e tem que ser hoje, nos nossos dias, a mesma coisa. Uma vida de oblação. Amém. Uma vida de oferta. É isso que constitui aqui, ó. É por isso que no final, pastora, do 84 ao 88, ele resume o que foi dado de oferta para lá. E nós vamos observar que existem 2 pontos importantíssimos aqui. Isso. O 84 ele começa dizendo, tá? Número 7, 84. Foram estas as ofertas dos líderes de Israel para a consagração do altar no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 vasos de ouro. Cada prato de prata pesava 130 ciclos, a cada bacia 70 ciclos. Toda a prata dos vasos foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Os 12 vasos de ouro cheios de incenso pesavam 10 ciclos cada, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos vasos foi 120 ciclos. Todos os animais para holocausto, olha só, aí começa a oferta de holocausto. Foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com sua oferta de cereais, e 12 bodes pela oferta pelo pecado. Todos os animais para sacrifício de ofertas pacíficas foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Essas foram para ofertas para a consagração do altar depois que foi ungido, mostrando a exigência que após erguido, precisaria haver um sacrifício oferecido dentro desse tabernáculo. Então, se a nossa vida, se nós somos um tabernáculo de Adonai, como Paulo mesmo diz, nós temos obrigação de oferecer sacrifício de holocausto diante de Adonai. E nós já temos aprendido que Yeshua faz por nós o sacrifício expiatório, de purificar e preparar o altar para que nós nos apresentemos diante de Adonai. E nos coloquemos como este sacrifício diário, diante de Adonai. É para isso que muitas vezes nós temos que atentar que um ensino sobre uma estrutura física que Adonai dá ao povo ali, ela tem que falar conosco de alguma forma espiritual, porque senão nós não vamos ficar subindo tijolo para fazer tabernáculo atrás de tabernáculo, igual tem gente fazendo templo de Salomão por aí afora. Não é isso que Adonai pede de nós. Ele pede de nós uma construção de um tabernáculo onde ele possa habitar. E qual é a exigência que foi dada ao povo de Israel para se encontrar em condições de que eles pudessem habitar, Adonai pudesse habitar dentro desse tabernáculo? É a outorga da Torá, porque é através da Torá. E para nós hoje, nós temos que encarar a Torá e a expressão viva de Yeshua HaMashiach, porque todo o Segundo Testamento ele mostra para nós que Yeshua e a Torá falam a mesma coisa, eles falam a mesma língua. Então é necessário que para nós atentemos à Torá e aos seus preceitos para que o tabernáculo possa ser habitado por Elohim, porque ali haverá todas as normas e as regulamentações de santidade que Adonai exige de nós. Sede santos, pois eu, o eterno, vosso Elohim, sou santo. Sem isso, nós não temos como nos encontrarmos aptos para nos tornarmos habitação de Adonai. Pois é. Conhecido como Novo Testamento. Aqui logo que eu cheguei, eu li 1 Coríntios 12, versículo 4, que ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações,
mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. E por aí ele vai. O que é interessante que você está falando dentro dessa paraxá de hoje é sobre serviço, e o Léo chama serviço. Desde já eu me ponho à disposição para quem for fazer ali, já está à disposição, porque a cada um é dado uma situação, uma função, proveitosa, uma função, porque você hoje está, no caso aí, dando a palavra, eu vou estar vigiando o portão, o outro vai estar orando. Exatamente. E cada um vai morar aqui perto de repente, o outro já mora, né, Francisco? O outro vai morar, mas já mora, né? Mas todos nós somos unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, do eterno de Elohim, do eterno de Israel. Amém. Foi aberto a todos, né? Em Atos capítulo 2 nós temos aprendido que ele abre a Torá para nós através do sopro de vida, do Espírito do Santo. Ele abre a Torá para todos, para que tenham acesso. Perfeito. Exatamente isso. Perfeito, Alexandre. E ratificando o que o Alexandre está falando, que você também está nos ensinando, essas ofertas que você acabou de ler, você vai ver que elas foram feitas pelos 12 líderes das tribos e todas as ofertas foram iguais. Aí eu te pergunto, por que a Torá falou a primeira oferta e falou assim, e os 11 fizeram as ofertas? Ele faz questão de enfatizar. Dá oferta por oferta, porque cada um tem a sua importância. E cada um tem seu papel dentro não podia faltar de estabelecer, nenhuma, não poderia faltar nenhuma. Teria que ser uma adesão completa do povo. Então por isso que ela é citada, mesmo que ela foi repetitiva, mas ela foi citada. Por isso que foi uma das grandes dificuldades que eu tive de me situar na questão, porque quando você pega recenseamento, aí você tem que parar um pouco e pensar, por que de tanto recenseamento? É porque ele mostrava a importância singular que cada família teria ali para que a estrutura do tabernáculo funcionasse ao adentrar no deserto. Essa era a questão, porque do capítulo 10, verso 10 em diante, o estudo é todo de um tabernáculo itinerante, andando pelo deserto. Ali era a preparação, e aí ele chama a atenção da importância. Os rabinos ensinam muito que, nesse momento, Israel estava sendo nacionalizada. Ou seja, cada pessoa da nação começava a entender a importância que tinha para aquele povo, através de cada especificação dessa, que parece repetitiva, mas que tem importância de nos chamar. É como se hoje Adonai chegasse aqui para nós, Leomar, você é importante aqui nessa casa, porque você tem que cumprir isso. Francisco, você tem que cumprir isso e aquilo. Maria Célia, isso. Como se ele fizesse nome a nome, dando importância à sua função para ser estabelecida aqui dentro. A grande questão, muitas vezes, recai sobre nós aceitarmos aquilo que Adonai nos chama para fazer. Este é o grande ponto. Nós não podemos querer prestar um serviço a Adonai, porque nós achamos que somos aptos a determinado serviço. É claro que Adonai não vai pegar o Francisco para ser médico. Tá certo? Mas dentro do que cabe as funções dentro da casa, no serviço litúrgico, o serviço administrativo da casa, tudo, desde uma limpeza a um vigia de porta, cada um tem uma função dada por Adonai para dentro da casa. E se nós tivéssemos essa maleabilidade no nosso coração, de aceitarmos isso com mais naturalidade, talvez situações que estão sobrecarregadas nos ombros de poucos poderiam estar sendo mais divididas por todos. E você sabe onde é que eu consegui observar isso? Ontem, quando a Luzia, cadê a Luzia? Está aqui? Luzia viajou. Luzia ontem chorou tanto depois da intercessão de manhã, porque ao final da intercessão nós oramos por vocês que vêm para cá na sexta-feira, preparar a casa para nos receber no sábado. E são as mesmas pessoas, são as mesmas mulheres, praticamente são só mulheres, que estão vindo aqui toda sexta-feira. Não, praticamente eu disse, viu, Roberto, eu não te excluí não, me perdoa. Eu não quis te excluir não, me perdoa. Mas a Luzia ontem chorava, porque ela falava, meus filhos, orem por nós, porque realmente está muito pesado. Aí a pergunta que nós fazemos, será que não está na hora de começarmos a prepararmos outras pessoas para também dividirmos este peso, para que a casa de Adonai esteja pronta, porque chegar aqui no Shabat, 7 horas da noite, na sexta-feira, encontrar tudo limpo, ninguém sabe, eu não sei o que se passou aqui de 8 horas da manhã até o momento que nós chegamos. Hoje a casa está limpa, está com a cadeira organizada, está tudo certinho. Alguém fez, não fui eu. Não fui eu.
E o que me envergonha mais, Leomar, é que quando eu olhei essa paraxá, eu via que o cuidado com o tabernáculo era do sacerdote. O cuidado era do sacerdote. Não estou aqui de forma alguma, pastora, menosprezando as mulheres ou tirando das mulheres, mas a participação dos sacerdotes era desde as coisas mínimas que envolviam a casa de Adonai, para as coisas mais importantes, que era o serviço dentro do altar, diante do altar. E eu queria encerrar olhando o Provérbios capítulo 3. Na verdade, são 2 textos que eu quero ir ainda. É Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao 18, onde aqui nós vemos o genuíno clamor para que nós possamos alcançar o entendimento que é através da Torá que nós vamos alcançar a condição de homens e mulheres adequados a nos tornarmos a habitação de Adonai. Aqui ele faz um clamor muito bonito sobre isso aqui. Ele fala no verso 1 do capítulo 3 de Provérbios. Isso, pastor. Verso 1 de Provérbios 3. Aqui ele nos dá um ensinamento de como nós temos que atentar para a Torá, para nos tornarmos aptos dentro desse serviço, Leomar. Ele nos chama atenção para isso. Ele diz assim: filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade aos mandamentos, né, irmãos? Ata-os ao teu pescoço e escreves na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Elohim e dos homens. Confia no Eterno de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos e teme ao Eterno e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Eterno com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Eterno. Não te enjoes da sua repreensão, porque o Eterno corrige aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis. Tu o que podes desejar não se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. É árvore da vida para os que nela se apoiam, e os que nela se abraçam são bem-aventurados. Nós acabamos de orar isso aqui no serviço da Torá. Nós reconhecemos a Torá, a Yeshua como expressão viva dela, como árvore da vida, que nos dá a condição de entendermos os preceitos de Adonai. Porque de agora em diante, os ensinos que virão para nós serão ensinos de um povo caminhando ao deserto em busca da terra de Canaã. E o que fez a diferença para que o povo não adentrasse foi a não observância aos mandamentos da Torá que haviam sido instituídos a eles no período que eles ficaram parados para aprender, ou seja, eles tiveram o aprendizado, mas tiveram dificuldade de embutir esse aprendizado ao longo da caminhada do deserto. E acabou Adonai substituindo aquela geração por uma outra para que adentrasse a terra prometida. E que assim nós possamos caminhar na esperança de que possamos aprender com a Torá, com o erro dos nossos pais ali no deserto, e sejamos fiéis à Torá, para que nós possamos alcançar a mesma promessa, que para eles foi prometido uma Canaã, e para nós também está prometido. Nós somos inseridos nessa mesma promessa, através do sacrifício de Yeshua por nós. Amém? Amém. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, te agradecendo, ó Pai, pelo momento que podemos ter, ó Pai, observando a Tua palavra e observando os Teus mandamentos.
faz-nos uma casa fiel diante do Eterno, que possa cumprir tudo aquilo, Pai, que é desejado da parte de Adonai para nós, sem nós negligenciarmos das menores coisas às maiores, Pai, que são nossas responsabilidades aqui dentro desta casa. Que na nossa vida individual nós possamos, Pai, ter a condição de entendermos que precisamos nos preparar à luz da Torá e dos ensinos de Yeshua, para nos tornarmos, ó Pai, uma habitação pura diante de Adonai, para que Ele venha e nos preencha com o Teu Espírito. Porque a Tua palavra diz, sede santos, porque eu, o Eterno, o vosso Elohim, sou santo. O chamado à santidade não exclui, Pai, nem pequenos, nem velhos, nem homens, nem mulheres. Nós entendemos que é um chamado para todos e que assim nós possamos atentar para a Tua palavra e buscarmos essa santidade à luz da revelação que o Eterno trará para nós a cada sábado e a cada Shabat. É o que nós clamamos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias. Amém. Vamos ficar de pé para encerrarmos. Yevareha Adonai verish mereha, Yeha Adonai panaveleha viruneca, Issa Adonai panaveleha veasem leha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o Teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos.